Salve, salve galera! Boa noite, eu sou o Fábio de Oliveira, estou aqui para mais um vídeo. Hoje são 24 de maio de 2019, sexta-feira, Rio de Janeiro, capital, e agora são 18 horas e 5 minutos. Muito bem, eu vou falar sobre ciência, o tema é sobre atmosfera terrestre, e lembrando que essa matéria é uma matéria de quinto ano, porém eu vou mesclar alguns elementos de sexto, tá ok? Então vai ter uma mistura de quinto com sexto ano, tá? Nessa aula aqui. Lembrando que essa aula é para lembrar aqueles que esqueceram ou dar oportunidade para aqueles que nunca viram isso, aprender um pouco. E lembrando, o meu convite não é que você fique no vídeo, mas que você volte à escola, tá ok? Vá aos livros, aprofunde, beleza? Aqueles que já conhecem, já creio que nem vão clicando aqui no vídeo para assistirem a aula, mas eu peço que vocês passem, porque também tem muitos inscritos que são feras. Isso aqui para eles é fichinha, certo? Então vamos lá, gente. Eu vou colocar o slide aqui. Se eu for ler e apenas ler e passar, tenha paciência, porque eu não quero passar muito tempo, porque às vezes tem demorado muito nas minhas explicações e o meu intuito aqui é apenas relembrar algumas coisas, tá certo? Então vamos lá, aqui é o slide. Bom, atmosfera terrestre. Bom, nós temos a atmosfera, que é o quê? É a porção gasosa de qualquer planeta, tá? Que ela é retida pela atração gravitacional. Claro, nós vamos falar porque existe atmosferas em vários planetas. Tem atmosfera no planeta Vênus, só que é diferente daqui, tá? E é muito mais densa. Certamente, se aquela atmosfera existisse aqui, não existiria vida aqui, lógico. Bom, mas vamos lá, gente. Então, a definição vai estar escrita aqui, claro que eu falei com as minhas palavras, mas vamos ler a definição oficial, que é a camada de gases que envolve o planeta e é retida pela sua atração gravitacional. Claro que nessa aula eu vou falar sobre a atmosfera terrestre, beleza? Bom, essa atmosfera que mantém o equilíbrio, ela é importante por quê? Porque ela protege o planeta da ação de meteoros, para que eles não bombardeiem a Terra, certo? Muitas vezes você vê um risco no céu, que chamamos de estrela cadente, o que? São esses corpos que entram na atmosfera, eles incineram, tá? E qual que é a diferença de meteoro para meteorito? Alguém pode perguntar. O meteoro são esses pedaços de rochas espaciais que estão soltos no espaço, e quando eles entram na atmosfera, geralmente eles incineram. Alguns conseguem chegar até a superfície, claro que menor do que o seu tamanho original. O que acontece? Quando eles chegam até a superfície, é chamado de meteorito, beleza? E então a atmosfera nos protege contra esses corpos celestes, e também ela mantém o equilíbrio térmico, porque existe o chamado efeito estufa, tá? Depois eu vou explicar um pouquinho sobre o efeito estufa. E nos protege contra os raios ultravioletas, como a camada de ozônio, ela funciona como um filtro, tá bom? Efeito estufa, eu falei agora há pouco, que é o acúmulo de calor próximo à superfície da Terra, que provoca o aumento da temperatura. Lembrando que o efeito estufa tem o efeito estufa natural e o efeito estufa artificial. O natural é aquele que provoca, é aquele que mantém o equilíbrio, que serve para quê? Para preservar a vida como nós a conhecemos. Se o efeito estufa natural não existisse, talvez a vida como nós conhecemos não estaria aí hoje, certo? Lembrando, é esse efeito estufa natural que regula a temperatura do planeta. Porém, existe o efeito estufa artificial, que é aquele perigoso, provocado pelo acúmulo, pelo excesso de gases nocivos lançados à atmosfera, e aí temos o que? Um desequilíbrio. Esse é o efeito estufa artificial. Esse é perigoso, tá? Vamos lá. Ela é composta por o ar seco no caso, né? Cerca de 78,09% de nitrogênio. Aí nós temos o que? Esse é o gás mais abundante na atmosfera terrestre. Cerca de 20,95% de oxigênio. Alguns livros, alguns artigos, alguns estudos que você pode ver arredondado, tá? Para 21%, mas temos cerca de 20,95% de oxigênio. Também temos 0,93% de argônio
0,039% de gás carbônico e pequenas quantidades de outros gases. Aí são vários e não vai caber aqui falar tudo isso. E lembrando que na atmosfera temos cerca de 1% de volume d'água, tá? Não está aqui a informação escrita, mas estou passando oralmente, beleza? E agora, para finalizar e irmos à parte sobre camadas, vamos falar sobre as camadas terrestres. Conforme você vai subindo, a temperatura, as características de cada uma dessas camadas vai mudando, certo? E claro, o ar vai se tornando mais rarefeito. Por quê? Porque a matéria tem propriedades, certo? Então o ar, quanto mais longe da superfície, menos força gravitacional tem. E o que acontece? Conforme a força gravitacional vai diminuindo, então, como as moléculas do ar podem se expandir, então ele vai ficando mais rarefeito, vai ficando menos denso, tá? Densidade, o que é densidade? É simplesmente massa sobre volume, tá? Densidade é massa sobre volume. Isso está em toda a matéria, tanto em líquido, sólido, gasoso, tá ok? Então vamos lá. Vamos às camadas atmosféricas. As camadas atmosféricas, se você não lembra, bom, nós vamos relembrar aqui que a troposfera, onde nós estamos, a estratosfera, que é a segunda, a mesosfera, a termosfera e a exosfera. É na estratosfera, que é a segunda, que encontra-se a camada de ozônio, tá bom? Vamos lá. Aqui estão as camadas. Vamos então às camadas. Olha só, a troposfera. A troposfera é a camada inferior onde vivem e respiram os seres vivos. Se estende desde a superfície terrestre até uma altitude variável entre 8 km nos polos e 20 km no Equador. A temperatura diminui com a altitude. É na troposfera que ocorrem fenômenos relacionados com o tempo e sofre grande influência dos mesmos. A segunda camada, a estratosfera. Tá? Essa camada ocupa uma faixa que vai do fim da troposfera, 12 km. Lembre-se que como varia a troposfera nos polos e no Equador, tá? Então isso aqui é só uma média, tá bom? Onde a gente começa. E vai até 50 km acima do solo. As temperaturas variam de menos 5 graus, ou seja, 5 graus negativos a 70 graus negativos. Na estratosfera localiza-se a camada de ozônio, conforme eu falei agora há pouco, né? Que funciona como uma espécie de filtro natural do planeta Terra, protegendo-a dos raios ultravioletas do Sol. Depois vem a mesosfera, que essa camada tem início no final da estratosfera e vai até 80 km acima do solo. A temperatura na mesosfera varia entre 10 graus negativos até 100 graus negativos. A temperatura é extremamente fria. Por quê? Pois não há gases ou nuvens capazes de absorver a energia solar. Certo? Não há gases capazes. Há gases nessa camada, mas não capazes de absorver. Tá bom? Agora, na termosfera e na exosfera, as temperaturas elas são altíssimas. Você vai ver, são 1000 graus em cada uma. Vocês vão ver daqui a pouquinho. Tá? Vamos ver assim, escrito aqui, né? Porque vocês não vão perceber isso, né? Nem queiram, porque senão vocês fritam. É nessa camada que ocorre o fenômeno de aeroluminescência, ou seja, na mesosfera. Agora vamos lá. Termosfera tem início no final da mesosfera e vai até 500 km do solo. É a camada atmosférica mais extensa. É uma camada que atinge altas temperaturas, pois nela há o oxigênio atômico, gás que absorve energia solar em grande quantidade. Por isso que a temperatura é altíssima. Enquanto na mesosfera não tem gases para absorver, para reter, melhor dizendo, para absorver a temperatura, na termosfera tem um oxigênio atômico. Então ele retém bastante, por isso a temperatura é altíssima. Tá? Pode atingir 1000 graus centígrados. Queira nem imaginar o que é isso, né? E por último, a exosfera. Só lembrar uma coisa. Alguns ficam com dúvida de termosfera e ionosfera. Por quê? Porque a ionosfera é uma parte da termosfera. Tá? É lá onde encontra
Muitos íons e muitos elétrons. Isso favorece o quê? Isso ajuda na transmissão de ondas de rádio. É dali que são transmitidas as ondas de rádio, nessa camada terrestre, tá bom? E por fim, a exosfera, que é a camada que antecede o espaço sideral, vai do final da termosfera até 800 km do solo. Alguns lugares vai colocar 1000, tá? Isso varia aí entre livro, artigo e outro, tá? Nessa camada, as partículas se desprendem da gravidade da Terra. As temperaturas podem atingir também 1000 graus centígrados, igual na termosfera, e é formada basicamente por metais de gás hélio e metais de hidrogênio. Nessa camada, as partículas se desprendem da Terra com facilidade. Nela encontram-se satélites satélites de dados e os telescópios espaciais. Beleza, gente? Então, gente, olha só. Lembrando, quanto mais você vai subindo, mais o ar vai ficando rarefeito. Quanto mais próximo, mais denso, certo? Na segunda camada, que é a estratosfera, alguns aviões podem chegar até ali, certo? Mas eles não passam dali, tá? Mesosfera, para chegar nessa... Aí o que ultrapassa, só foguetes para eles não ficam ali, eles ultrapassam, certo? Então é o seguinte: tem alguma coisa que você quer aprofundar? Beleza, estude, certo? Lembrando que o que eu falei aqui pertence ao 5º ano e ao 6º, está misturado aqui, beleza? Então quero que você passe esse vídeo para frente. Tem dúvidas? Pergunte. E se você já sabe, beleza, eu falo, veja, tem alguém que não sabe, tá? Veja alguém perto da sua família, ou seu amigo, não tem vergonha não, passa esse vídeo para frente, tá bom? Então, qualquer dúvida também, sugestão de temas, deixe aí nos comentários, seja onde você estiver vendo, seja no Facebook, seja no Dailymotion, seja no YouTube, fique à vontade. Eu só não respondo gente mal educada, beleza? Tendo educação, pode comentar, pode perguntar. Então, era o que eu queria falar hoje. Então, até a próxima. Sucesso a todos. Tchau, tchau.